O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os operários são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. Não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar alguém, um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não forem bem recebidos, saindo nas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos meus pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Quinta-feira eucarística, e nós continuamos no terceiro dia pedindo: Jesus eucarístico, Tal qual és tu, eu quero ser. Esta frase que não está na boca de São Francisco de Assis, mas que certamente ele buscou durante toda a vida ser tal qual Jesus. O Evangelho de hoje, queridos filhos, aqui no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe das Santas Chagas, ele nos apresenta Jesus que sabe da missão. Ele sabe que deveria ir a outras regiões. Por algum motivo, um deles muito óbvio, não terá tempo suficiente para isso. Segundo, ele quer que a sua obra continue, e por isso confia nos apóstolos, confia nos seus discípulos. Se de um lado ele diz: eu tenho que ir pessoalmente àquele lugar, e envia, sem dúvida vejamos aqui uma profunda confiança. Ele envia 2 a 2 em seu nome. Não só os enviou, como nos envia. Jesus quer estar no coração de todo ser humano. Não há lugar no mundo onde Jesus não queira estar. E ele já o mostrou, que esteve no banquete com os fariseus, esteve na praça pública com a pecadora, esteve no templo, esteve em lugares onde de alguma forma era meio estranho Jesus estar. Mas eu repito, Jesus quer estar em todos os lugares no mundo. Jesus gostaria de estar em Brasília, gostaria de estar no Senado, gostaria de estar na Câmara dos Deputados federais, estaduais, nos vereadores, queria estar nas prefeituras. O anseio de Jesus não é estar onde é possível antecipar o reino de Deus. Compreendamos isso.
A grande mensagem, e aqui Jesus não mede esforços, o anúncio de que o reino de Deus já está entre nós. Esse é o princípio. Jesus não economiza forças, Jesus não economiza chamados, Jesus não mede esforço para que isso aconteça. Por isso ele envia 2 a 2. Primeiro, para que compreendamos que a missão não é de uma pessoa, mas é de uma comunidade. Você vai em nome de Jesus. Não só os apóstolos, mas envia. E aqui eu gostaria de dizer, aqui se você fosse pesquisar, se cada cristão, cada católico pudesse ser no seu mundo uma presença do Cristo, nós seríamos diferentes. Hoje atendi uma mulher no rádio, claro, está com uma depressão profunda, muitos anos de tratamento, mas ela dizia, aquele lugar, e eu trabalho em política, não é bom para mim. E eu dizia, filha, resolva isso. Primeiro agradeça a Deus o trabalho. É pelo trabalho que você ganha o pão nosso de cada dia. Se o lugar não é bom, você pode estabelecer certos valores que não te atinja. Você pode assumir para a sua vida pessoal aquilo que você não concorda, ou você pode tentar transformar. Nós somos chamados a transformar a realidade onde vivemos, assim como somos chamados no ambiente em que vivemos. O problema é que às vezes as coisas estão ruins, seja no trabalho, seja na família, e a gente não faz nada. A pior coisa, você vê aonde tem um defeito, a gente perceber, aqui existe erro, mas é cômodo, porque a partir do momento que nós, qualquer discípulo, qualquer pessoa, se propõe a apresentar um erro, a gente se compromete. Então é mais fácil fazer olho grosso, ser indiferente, mesmo no que se refere à família. É mais fácil fingir que está dormindo, é mais fácil fechar a cara, é mais fácil você se fazer de durão, para não se comprometer, para não se expor, para não também ser motivo de ser questionado. Nesse aspecto Jesus disse, ide, eu vos envio, não se iludam, e essa ilusão não devemos ter. O envio é como um cordeiro no meio de lobo, uma inimizade ali de predador. É assim que nós vivemos no mundo. Nós vivemos num mundo onde ser de Cristo, verdadeiramente ser de Cristo, é muito difícil. Leve isso para os negócios, leve isso na educação dos filhos, leve isso no controle de si mesmo. Não precisamos ir muito longe, nas nossas próprias decisões, nas nossas próprias escolhas. Como isso é conflitivo, como isso se torna difícil. Por isso, a santidade. Hoje nós celebramos um jovem que viveu isso na pele, Francisco, da cidade de Assis. Estava bem. Como todo jovem, o que ele almejava na vida dele, filho de um pai rico, bem sucedido, o que ele vivia? Ele vivia aquilo que o mundo lhe ofereceu: namorar, beber, farrear. Qual era a meta de Francisco? Nem era seguir o exemplo do pai, era ser um cavaleiro e combater nas batalhas, era usar as armaduras, e até foi para uma guerra. Isso mostra um jovem como tantos outros, e perceba que não há nada de ruim. Ele queria combater os inimigos de Deus, os sarracenos, ele queria combater o islamismo,
Claro, primeiro começou com uma guerra particular, não era uma guerra ampla, era uma guerra entre cidades. Mas era um jovem que tinha seus sonhos. Mas você entende quando Deus entra na vida de uma pessoa? Você entende o que é esse não leve sacola, sou eu que te envio, a messe é grande, os operários são poucos, a colheita é grande. Muita gente aqui sabe o que é lidar com colheita. Se a soja está boa, o trigo está bom, o feijão está bom, se você não colher, estragou. O arroz quebra, fui criada vendo isso, fica aquele arroz quirera. Se você não colhe, o fruto perde. Então tem que ter funcionário na hora, tem que ter colheitadoira na hora, tem que fazer a colheita na hora. Agora pensemos nas coisas de Deus. Pensemos naquilo que é da salvação. Realmente nós estamos trabalhando por esse reino? Nós nos empenhamos nesse reino? Francisco é apaixonante, eu indico. Se você quiser se apaixonar mais ainda, tem filmes antigos como Irmão Sol e Irmã Lua, mas tem filmes mais recentes, a vida de Francisco. Certamente alguém vai me orientar hoje, dizendo algum filme de Francisco vai passar no Cine Luz, talvez. Mas Francisco é um cara apaixonante, porque é um jovem que tinha um sonho muito claro, e não fugiu do mundo. Ele simplesmente sentiu que precisava dar uma resposta à sua vida. Tem um grande problema, o ideal que o pai dele tinha para ele e a ideia que começa a conflitar. Enquanto o filho estava na gandaia, tá bom, vai me seguir. A hora que o rapaz disse, eu quero servir a Deus, de jeito nenhum. Isso aí não dá futuro. Isso é só dor de cabeça. Se aí seguir Deus, para. Impressionante. Realmente seguir Deus dá dor de cabeça. Seguir Jesus Cristo é conflituoso. É você colocar em xeque todos os valores e ser ridicularizado. Todo mundo sabe daquele momento em que, em frente à catedral, no maior de todos os conflitos com o pai, Francisco tira as roupas e diz, pai, está aqui, ó, a minha vida é outra. A partir dali, Francisco começa a uma grande missão, reconstruir a igreja. Escuta na igreja de São Damião uma voz, reconstrua a minha igreja. Eu fui lá a pé, de Assis até a igreja de São Damião. Agora recentemente não, por causa dos peregrinos. Mas a primeira visita que eu fiz toda Assis a pé. Da Porciúncula, a São Damião, as Clarissas, ao crucifixo seráfico. E é impressionante você perceber um jovem decidido, tal qual Jesus eu quero ser. Rompeu com o pai, começou uma vida nova, foi um processo, tanto que foi angustiante, porque Francisco perguntava, esta é a frase de Jesus, o que queres de mim, Jesus? O que você quer de mim? E ele compreende a necessidade de servir e ser tal qual Jesus, pobre, só isso. Ser pobre e ajudar os pobres. Mas na sua pobreza, quando preciso enfrentou o Papa. Na sua simplicidade, na sua pobreza, era um exemplo para todos. Não vou pregar mais, porque logo entra o horário político e tiram a missa do ar. Amanhã termina, né? Ou é hoje o último dia, não sei. Depois volta no segundo turno, né? Certamente vai ter. Mas eu gostaria de deixar como meditação.
Eu tenho trabalhado muito com isso. Quem puder, se você não tem tempo para assistir um filme, pega no seu, o Google nessa hora ajuda, a vida de Francisco. De São Francisco, aprender, seguir Jesus Cristo no pouco, na caridade. Ao mesmo tempo, de São Francisco, aprender a ser um instrumento da paz. Foi o homem que mais pregou a paz, mas não pense que colheu em vida a paz. Ele colheu no espírito, mas no final da vida, a sua própria ordem franciscana pensou em tirá-lo. Não sentiu no corpo a paz, tanto que quem visita Porciúncula, ele tinha que lutar contra ele mesmo, às vezes andando em meio às rosas de espinhos, para se flagelar. Sabe Deus o que ele vivia internamente, mas ele disse: tal qual Jesus obediente quero ser. É difícil falar isso, porque hoje nós somos muito levados pelo nosso desejo, somos muito levados pelo entusiasmo e as emoções. Mas, meus irmãos, a primeira paz a ser conquistada é a interior, que vem de uma proximidade, não é uma paz medíocre ou uma paz alienada, não é ser tanso, mas é uma paz fruto de uma fé, de uma proximidade com Jesus. Voltando ao exemplo da mulher do trabalho, se ela tiver paz, ninguém no trabalho vai tirar a paz, e ela vai poder ser um diferencial nos relacionamentos. Você só é ferido quando você permite ser ferido. Nós estamos aqui diante de Jesus, aquele que apareceu no crucifixo, chamado seráfico, a São Francisco. Nós estamos diante, não de Francisco, de Jesus do Francisco, para que Ele nos confira uma missão. Pergunte para Ele: Senhor, o que queres de mim hoje? O que você quer de mim na família? O que você quer de mim no meu mundo de trabalho? Claro, as nossas orações cada vez mais intensificadas para as eleições de domingo. Estamos pedindo, Senhor, clamando por uma necessidade, não é por um capricho. Precisamos pedir a Jesus, precisamos pedir a Nossa Senhora, e nós temos aqui Nossa Senhora Aparecida, que nos visita, chegou ontem, fica até dia 12, na missa campal, lá na Fazendinha. Assim que terminar a adoração, teremos a recitação do Santo Rosário, o terço, como foi pedido pelo Papa Francisco, com as 2 orações acrescentadas. É nosso apelo para que as eleições transcorram em paz e com voto consciente. Tenho falado essa frase, e nessa altura do campeonato você já deve estar com a sua colinha pronta. Mas como você chegou a essa colinha? Ainda é tempo de pensar. Não se preocupe, eu não vou dizer candidato. Só vou dizer que você vai prestar conta diante de Deus, como eu, das escolhas que fizemos. Filhos queridos, que São Francisco ajude-nos a viver em paz. Lembro que a paz é uma proximidade com Jesus. Fazei-nos instrumentos da paz. Nossa Senhora, olhai pelo momento que o Brasil vive, interceda por nós. Amém.